Fala galera, tudo bem com vocês? Fizeram o seu treino hoje? Tô acabando de chegar de uma caminhada. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas acho até que falei. Eu tenho problemas com pó, tenho alergia. E aqui onde eu moro e no meu ateliê já faz 2 anos que tá reformando. Então eu tô engolindo muito pó e eu acabo ficando até um pouco sem voz. Então tô tentando fazer um esforço para gravar esse vídeo aqui. Mas tudo bem, tá valendo. Então o assunto que eu queria conversar com vocês hoje, eu acho que é um dos assuntos mais comentados da semana passada, né? Mas que ainda está sendo bastante comentado, que é sobre a queda de aviões e por que acontece isso, se isso seria um resgate kármico, enfim, por que Deus não protege as pessoas. Então existe muita especulação acerca desse assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso para ver se dá uma clareada nas ideias. Vocês me desculpem mesmo, mas a minha garganta está terrível. Só tomando uma aguinha aqui. Então, vamos entender um pouquinho. O que as pessoas estão comentando? Em questão é sobre a queda daquele avião, né? Onde 62 vidas se foram. E existe muito questionamento. Eu já vi pessoas falando que são espíritos muito elevados que se foram. Outras pessoas falando que tinha que ser assim mesmo. Algumas comentando que isso é um resgate kármico. Então vamos entender um pouquinho. Como é que eu costumo fazer para entender as coisas? Eu comparo as experiências que eu tenho em projeções astrais com tudo que eu ouço aqui e do outro lado. E tento entender a origem de cada palavra. Se você pensar que é um resgate kármico, vamos entender primeiro o que é karma e o que está sendo resgatado. Mas antes disso, como tem algumas pessoas falando que são espíritos elevadíssimos, o que eu pergunto para vocês, e eu não peço aqui que ninguém acredite no que eu falo, mas eu peço que você use um pouco a sua lógica. Porque a espiritualidade ela não tem nada a ver com fé, gente. Fé é coisa de religião. A espiritualidade ela tem a ver com uma lógica que é própria dela e que nem sempre é do nosso entendimento, mas ela existe. Então, que critérios eu tenho ou que instrumentos eu tenho para definir que, por exemplo, 100 pessoas se foram, 62, ou sei lá quantas pessoas se foram, que capacidade um ser humano tem de dizer que são espíritos elevadíssimos ou de baixo nível? Que tipo de consciência eu precisaria ter? No mínimo, eu precisaria ser um espírito elevadíssimo para ter uma consciência tão elevada a ponto de sentir e analisar, no mínimo, 50 pessoas que se foram de uma vez. Será que algum ser humano encarnado aqui tem esse nível? Bom, eu não tenho. E também não conheço ninguém que tenha. Então, quando alguém fala para mim que são espíritos elevadíssimos, ou de baixo nível, ou de nível médio, para mim é só uma especulação. Já que eu não tenho como saber isso. Como é que eu vou analisar? Vou pegar um tarô, vou jogar para 62 pessoas, 100 pessoas. Como é que eu vou fazer isso? E eu tenho permissão para fazer isso? Ou melhor, que utilidade tem eu fazer uma afirmação dessas? Então isso é um tipo de resposta que para mim ela é nula. Não me interessa saber isso, me interessa saber o que eu estou aprendendo com isso. Aí tem gente que fala assim, ah, mas foram porque estava na hora. Como é que você sabe? Se foi antes, se foi depois? Como é que você sabe se não teve falha humana? Não, eu não sei, eu preciso analisar sempre os dois lados, o material e o espiritual. E aí você fala assim, ah, é um resgate kármico. Então resgate kármico, vamos entender o que é karma primeiro. Eu acho que existe uma confusão muito grande aqui no Brasil a respeito do karma. Porque cada religião fala sobre um conceito. Então eu peguei alguns. Sobre uma pesquisa, né? Uma pesquisa que eu fiz. Eu peguei a opinião de um monge budista. E o que ele fala? O que ele entende que é karma segundo o budismo? Ele diz que é o seguinte, na verdade karma é literalmente a ação, a relação entre essa ação e seu resultado, e o que se chama de lei do karma ou karma. Podemos entender a lei do karma
ou do Kama, como eles chamam, do ponto de vista da responsabilidade nas nossas ações, a parte ativa, ou seja, quando alguém faz algo errado, é responsável por causar dano a outro ser. Já segundo um hinduísta, o karma é algo tão simples quanto a lei de causa e efeito. Existe uma causa, ela produz um efeito, que por sua vez se torna a causa de outro efeito. E essa cadeia contínua de causas e efeitos é o que constitui a existência do universo e do ser humano. Há nisto uma dimensão moral, porque implica que toda ação humana terá uma consequência. Portanto, uma ação positiva terá um resultado positivo e uma ação negativa terá um resultado negativo. É simples assim. O que eu aprendo fazendo minhas projeções astrais é bem diferente dessas duas opiniões, que para mim elas são muito mais pessoais do que conscientes de acordo com a consciência búdica ou hinduísta. Se eu acreditar que karma é simplesmente a reação de uma ação, então quer dizer o quê? Vamos supor que um soldado foi obrigado a ir para uma guerra, como sempre é assim. O soldado não decide, o país entra em guerra, algumas pessoas são convocadas e essas pessoas elas são obrigadas a lutar para defender o país. Ela vai porque ela é obrigada, se ela não for, ela pode até sofrer uma pena contra ela, em alguns países até uma pena de morte. Então ele é obrigado a ir, ele não decidiu isso daí. Essa pessoa tem que ir para uma guerra e de repente o exército dela vai dizimar várias pessoas. Ela pode até estar de acordo com isso, já que ela está defendendo a pátria dela, ou pode estar contra. Seja como for, ela é obrigada a fazer isso. Querendo ou não, foi gerado um karma coletivo. Um exército dizimou um outro exército. Quer dizer que para compensar essas perdas, é preciso que na outra vida haja uma outra guerra e que nessa outra guerra aqueles que se foram dizimem aqueles que ficaram, porque é isso que essas pessoas estão dizendo. Então o karma que eu aprendo nas projeções astrais é completamente diferente disso. O karma que eu aprendo convivendo até com os espíritos que estão do outro lado, significa que, por exemplo, se eu dizimei vidas, na outra vida eu posso ajudar a salvar vidas. Então muitos soldados, por exemplo, ou muitas pessoas que foram obrigadas a dizimar vidas, pedem para voltar como médicos, como enfermeiros na próxima vida. Então eu não preciso passar por aquilo. Se eu dizimei, eu não preciso ser dizimada. Muito pelo contrário. Então o que nós aprendemos é que se eu ajudei a exterminar em outra vida, eu posso ajudar a salvar, eu posso voltar como um bombeiro, por exemplo. Então é diferente do que essas pessoas estão dizendo. Quando eu dizimo uma vida, qual é a lição que eu tenho? Que eu preciso aprender a valorizar a vida. E não que, em detrimento do que eu fiz, eu vá sofrer essa consequência. Então vocês precisam ter essa ideia. Tendo em vista isso, quando eu falo que existe um resgate kármico, o que é que eu estou resgatando? Existe alguma coisa para ser resgatada? Se a ação é automática, se toda vez que eu executo uma ação existe uma reação, o que é que precisa ser resgatado? Para mim, nada. Então, o resgate kármico é um nome para mim que é só um nome, que de fato não significa nada. O que a gente aprende em projeções astrais é que preste muita atenção na lição oculta que existe em cada fato. Vocês já perceberam que, por exemplo, sempre que cai um avião, existe uma movimentação muito grande da ciência e da tecnologia para corrigir algum defeito mecânico ou físico, ou de pessoas, ou material, alguma coisa, e que vai evitar que várias vidas sejam perdidas em outros aviões? Sempre que existe uma epidemia ou uma pandemia, vocês já perceberam que muitas novas vacinas são descobertas para salvar vidas? Então, já passou pela sua cabeça, por exemplo, que existem espíritos que querem ajudar o planeta a melhorar e que se comprometem até a embarcar num voo desse para que novas tecnologias sejam descobertas. E não porque são espíritos elevados
ou baixos. Não é desse jeito. A gente não, na espiritualidade não existe sempre uma lição exata. Existem coisas que mudam, que não são exatas. A espiritualidade ela não é exata. Portanto, por tudo que eu aprendi, eu sei que não existe uma resposta que caiba para todas as pessoas. Então existem vários motivos. Então, ao invés de eu ficar tentando julgar as pessoas, ou dizer que elas são elevadíssimas, ou de nível médio, ou de nível baixo, a minha proposta é que você aprenda com isso. Primeiro que a vida, ela não pode ser controlada. Então, quando você fala em lei de causa e efeito, ou de livre-arbítrio, você precisa perceber que o seu livre-arbítrio ele vai até um ponto. E a sua causa e efeito, ela é não julgada, ela é analisada muito de acordo com o que está no teu coração. Às vezes você precisa fazer coisas que você não está de acordo, mas pelo livre-arbítrio de outras pessoas você é obrigado a fazer. Quantas vezes eu trabalhei no serviço público, isso não quer dizer que eu esteja de acordo com todas as leis que estão aí, mas eu preciso seguir. Se eu não seguir, eu sou punida. Então, nesse momento, eu represento o serviço para o qual estou prestando o meu trabalho. Não quer dizer que eu concorde com tudo. Você pode votar numa pessoa para presidente e outro ser eleito. Independente de você estar de acordo ou não, você precisa se rebaixar para as leis. Ou seja, eu estou abaixo das leis. Eu preciso seguir. Se eu me opuser às leis, eu vou ser punida. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Então, o brasileiro ele tem uma mania de ficar idolatrando pessoas. Vocês podem ver. Ninguém fala da pessoa. Da noite para o dia, assim que ela faz a passagem dela para o outro lado, existem milhões de pessoas que começam a exaltar essa pessoa e outras que começam a rebaixar, já que ela não está mais aqui para se defender. Então, nós precisamos sair fora disso. Aprender o que tiver que ser aprendido, não ficar julgando pessoas. Mandar luz para as pessoas, mandar bons pensamentos para as famílias dessas pessoas. E deixa para lá esse negócio de ficar analisando a espírito elevado, porque vocês se lembram do Joelma, das famosas 13 almas? O brasileiro é assim, ele acha que se a pessoa vai para o outro lado, por algum motivo ela é muito elevada, e já que ela foi, ela tem que quebrar meu galho aqui. 13 pessoas, para quem não conhece a história, não foram identificadas. Foram achadas no Joelma, que é um edifício que pegou fogo, achadas dentro do elevador, 13 corpos. E o brasileiro resolveu eleger como 13 almas elevadíssimas. E criou-se uma crença, que é a crença das 13 almas, em que você vai visitar onde essas pessoas foram sepultadas, você leva um copinho de água e faz um pedido. E várias pessoas dizem que são até atendidas. Mas por quê? Você acha que esse espírito vai deixar a evolução dele de lado? Porque ele precisa, ele já passou por isso, então do outro lado ele continua a vida dele, ele segue em frente, ele se recupera o corpo espiritual dele e se prepara para outras vidas. Mas o brasileiro acredita não. Porque essas pessoas não foram identificadas, que elas são elevadíssimas, e sendo elevadíssimas precisam atender aos nossos pedidos. Eu não sei de onde que veio essa crença, gente, mas a espiritualidade não está aqui para quebrar teu galho. A espiritualidade não está aqui para fazer o que você precisa desenvolver na matéria. Senão você nem reencarnaria. Lembra? Voltamos para o karma, ação e reação. Se eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém, significa que eu não entendi essa lição. É para isso que serve uma nova vida, para que você repita essa ação de uma forma positiva. E ao invés de prejudicar alguém e a você mesmo, você comece a ajudar o mundo e a você mesmo. Então não pense que quando você pede para uma espiritualidade, ela vai fazer surgir um emprego para você. A Ganesha, o removedor de obstáculos. Mas os obstáculos que ele remove são espirituais, não físicos. Isso é por sua conta. Então você precisa remover esses obstáculos. Por que ele vai fazer aquilo que você tem que fazer? Ah, eu preciso de um emprego, eu vou fazer um ritual e a coisa toda vai acontecer. Por quê? Se eu não estou conseguindo arrumar um emprego, alguma coisa está faltando em mim para que o meu currículo comece a ser atraente. Então eu preciso fazer cursos, aperfeiçoar o que eu sei, ou mudar de emprego, ver o que está faltando para que eu melhore profissionalmente.
Nenhum espírito vai fazer você ficar atraente, o teu currículo da noite para o dia vai ficar atraente, gente. Então quando você acredita nisso, você está dando a chance de algum trambiqueiro começar a pegar a tua grana vendendo rituais, ou vendendo situações que não vão se consolidar depois. E aí você se revolta contra a espiritualidade. Só que isso não existe do outro lado. Espírito é espírito, matéria é matéria. Existem aprendizados que são para serem feitos aqui e outros para serem feitos do outro lado. Então, voltando a esse papo de resgate kármico, será que tudo está sendo resgatado? Ou será que são ações dessa vida que estão consequentemente me atraindo para alguma coisa? Então, tudo pode ser levado em conta. Como é que a gente faz para saber? Você precisa se analisar um pouquinho. Parar de procurar luz fora, comece a procurar luz dentro de você. E quando você vai procurar essa luz interna que todo mundo tem, é preciso que eu passe um pouquinho pelo meu lado sombra, que é tudo aquilo que está escondido, de bom e de ruim, que você tem, que você não sabe que tem, ou que você tem e você não quer enxergar que tem. Outra coisa que você precisa levar em conta são os personagens que as pessoas vivem. Ah, eu estou julgando aquela pessoa, ela é boa porque ela fez isso, ela é má porque ela fez aquilo. Nós vivemos muito de personagens. Então tem pessoas, por exemplo, que são sacerdotes. Não sei se vocês repararam nas novelas de época. Nas novelas de época que mostram as épocas antigas, os padres, por exemplo, eles estavam sempre de batina. Porque antigamente usar batina era um sinônimo de uma pessoa que poderia ser seguida, de uma pessoa de bem, de uma pessoa que poderia orientar as outras pessoas. Com o passar do tempo e com tanta coisa que foi descoberta sobre igrejas e religiosos, os padres só estão usando a batina quando eles vão oficializar os rituais, as missas. Da mesma forma, por exemplo, que hoje, ainda um médico, ele costuma usar a roupinha branca dele em qualquer lugar que ele for. Justamente para que ele seja diferente dos outros, para que passe uma imagem de uma pessoa séria, de uma pessoa que você pode confiar, de uma pessoa que até que tem grana, porque é isso que ele passa. Já, o resto do pessoal da saúde, por exemplo, os enfermeiros, os técnicos de laboratório e todos os outros profissionais não costumam sair de roupa branca por aí, porque é diferente. Então o que você está vendendo? Tem algumas pessoas, por exemplo, alguns bruxos, que eles estão sempre com aquela roupa, né, paramentado, alguns tarólogos. Mas aí você fala, será que quando ele vai cozinhar, ele continua com essa roupa aí, toda brilhante, para demonstrar, eu sou uma sacerdotisa? Será que quando ele vai resolver um problema no banco, ele vai com essa roupa? Alguns vão, eu conheço alguns até que vão. Que eles ficam no personagem 24 horas por dia. Eu fico até imaginando que pijama que eles usam. Deve ser um pijama todo cheio de brocados, com pentagrama gravado, deve ser uma coisa assim. Então não se leve muito em conta do personagem. Por isso que a gente não deve ficar julgando as pessoas pela imagem que elas vendem, mas pelo aquilo que elas falam. As pessoas vendem coisas que nem sempre são reais, para bem e para mal, né? Eu tive um chefe que ele vendia muito a imagem do eu sou machista, ele gostava até de ficar rindo um pouco das mulheres, ele vendia uma imagem de uma pessoa até que andava pulando a cerca, ele era casado. E na verdade ele não era nada disso. Eu precisei desse cara algumas vezes. E comigo ele foi super gentil, me tratou super bem, e ele era casado. E eu acho que ele vendia essa imagem mais para fazer parte da rapaziada, né? Para fazer parte do rebanho masculino. Mas ele não era aquilo. E aí um dia que eu fui sair desse lugar que eu trabalhava, eu tenho uma saboaria, né? Artesanal. Eu fiz um perfume para ele, já que ele vendia, que ele era super yang. Então eu peguei as essências mais yang que eu tinha, que são de madeira e de ervas, e fiz um sabonete que foi até difícil de confeccionar pelo cheiro tão forte que ele tinha. Porque ele vendia a imagem do super macho. E eu quis dar o sabonete para ele em cima daquilo. Aí passou uns 2 dias, ele veio falar para mim que ele não teve chance de usar o sabonete, para ter uma ideia, porque a esposa dele gostou tanto que ela pegou para ela. Então para você ver quem que era o mais yang dos dois. E aí você percebe que as pessoas elas vendem personagens que nem sempre são reais.
Então não embarca muito nessa do que a pessoa está vendendo. Não é o que ela fala, mas sim como é que ela te trata, como é que ela trata os outros. Esse chefe, ele vendia uma imagem de machista, mas era um cara super legal, super tranquilo, me tratava muito bem. E quando uma mulher precisava dele, ele era muito delicado, muito gente boa. Então não embarca muito no personagem, seja para o que for. Aí a pessoa é um espírito elevadíssimo, um espírito baixíssimo, não embarca nessa. Todos nós temos problemas, todo ser humano. E se a gente começar a entrar muito no personagem, naquilo que a pessoa está vendendo, você vai perder a chance de repente, conhecer pessoas incríveis. Ai, todo bruxo é do mal. Esquece isso, gente. Eu sou bruxa, eu sou uma maga. Eu não sou do mal. Não sou. Então não entra nessa. Ah, você não aceita Jesus. Eu aceito Jesus. O que eu não aceito é um cristianismo que não tem nada a ver com ele. Ah, é porque budista nem acredita em Deus. Ah, tanto faz. O que mais tem do outro lado quando você se projeta é padre, freira e monge budista. Tem muitos. O astral aqui do Brasil, o que mais tem é isso. É padre, freira, monge budista, você encontra muitos. Você encontra muito o guardião, que o povo da Umbanda chama de Exu. Você encontra muito o preto velho, que o pessoal fala. São espíritos elevadíssimos. E caso você não goste, eu sinto muito, mas é o que temos. No astral brasileiro é isso que a gente tem. Você pensou que você é um mago, eu sou uma maga. Que quando eu reencarnar eu vou para um astral, assim, no hospital cheio de druidas, de fadas, de gnomos que vão me tratar. Sinto muito. Não. Não tem isso não. Sinto muito para você. Pouco importa o que você acredite. Você pode ser o que você quiser. O que importa é que você seja uma pessoa boa. Então vamos quebrar um pouco esses preconceitos. Vamos prestar mais atenção no que a pessoa é do que ela fala. Porque falar bobagem todo mundo fala. Eu falo, vocês falam, todo mundo fala. E às vezes as pessoas até para se protegerem vendem uma imagem que tem nada a ver com ela. Ah, eu sou todo poderoso. E de repente você vê que a pessoa não... Nossa, eu sou taróloga. Já atendi pessoas que vendem uma imagem de super poderosas. Principalmente pessoas que dizem que são... Como é que elas falam que elas são? Não são psicólogos. Ah, elas atendem pessoas, elas são naturopatas, elas são massagistas, psicanalistas. E na verdade a pessoa está precisando de ajuda. Então tem um monte de gente. Presta atenção nisso. Se aquela pessoa que está se propondo a te ajudar, de repente não precisa mais de ajuda do que você. Então presta bastante atenção. Não leve muito em consideração o que ela vende, o personagem que ela vende. Mas aquilo que ela te passa de sentimento. Quando eu estou sendo atendido por essa pessoa, o que eu estou sentindo? Ela me faz bem? Isso é legal. Não entra muito nessa de essa é a religião certa, aquela é errada, isso é o certo, isso é errado. Então vamos ficar em paz, mandar luz para quem estiver precisando, parar de julgar as pessoas, mandar principalmente pensamentos bons para os familiares dessas pessoas. E acreditar que o universo é sábio, e que mesmo que eu não saiba o motivo, ele existe. Então vamos acalmar nossa mente, sempre acreditar na paz, na luz. E semana que vem ou na próxima estaremos juntos. Legal? Valeu? Se esse vídeo serviu para te ajudar de alguma forma, passa ele para frente. Se inscreve no canal, eu sou muito grata para as poucas pessoas que se inscreveram, porque elas estão sempre ali, sinal que elas gostaram. Então fazemos parte do mesmo grupo, tá? Joia, eu agradeço muito para vocês todos que se inscreveram e que curtem, que ajudam a divulgar as coisas que eu passo aqui. Somos poucos, mas somos muito, muito importantes. A gente passa mensagens boas. Eu espero que você tenha uma semana muito legal. Namastê para você. Faça seu treino e blessed be.